Salmo 15, verso 1, amém? É um salmo de Davi, diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor, para a glória do teu nome, estamos aqui diante dos teus olhos, mediante a tua palavra, Rei. Quem pode nos dar direção em tudo, quem pode nos instruir, dar sabedoria, é o Senhor. Assim, Rei, abençoa poderosamente teu povo, a tua igreja, nos dê sabedoria para junto aprendermos a tua palavra. Fica conosco e nos dê vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos diante de um salmo que é uma pergunta que nos chama a atenção. Salmo diz aqui: Senhor, quem habitará no teu santuário? É uma pergunta que Davi, pelo Espírito do Senhor, fez aqueles dias. Nós podemos observar, ele ainda diz: quem poderá morar no teu santo monte? Quando nós olhamos para essa palavra, nos chama a atenção que, se nós olhamos para o Salmo 24, verso 3, diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Mas pergunta, ainda dizendo: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Olhamos, meus irmãos, aqui claro, pessoas que recorrem a ídolos, pessoas que deixam de colocar a sua confiança no Senhor e vai atrás de ídolos. E se nós olhamos pela palavra, diz assim, podemos observar a parte final do verso. Vou ler o verso 4 e o 5 em seguida para os observar. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhes fará justiça. Quando nós reconhecemos que o centro do nosso viver é o Senhor Jesus, e vivemos uma vida de dedicação como único de nossa vida, único Senhor, que é digno de toda honra e glória, confirma claramente a palavra que nos diz: ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, o Salvador de nossas vidas, lhes fará justiça. Então ele vai fazer justiça para quê? Para que nós possamos estar com ele em glória, diante da nossa seriedade, a nossa sinceridade. Ainda diz o verso 6: assim, aqueles que o buscam, que busca a tua face, ó Deus de Jacó, que busca a presença do Senhor, como meu cunhado acabou de pregar a palavra, né? Como ali Josafá buscou a presença do Senhor com seriedade. Quando você busca com seriedade, é diferente, que o Senhor conhece o nosso íntimo, o nosso interior, Ele conhece o mais profundo da nossa alma. Por isso precisa partir de nós uma dedicação com seriedade. Então nós podemos observar esse Salmo 15 é um convite para refletirmos o que significa habitar na presença do Senhor Deus. Não se trata de rituais, formalidade, mas sim de um chamado à integridade, à justiça e à verdade, que deve permear a vida de todo aquele que deseja se aproximar do Senhor. Todos aqueles que têm um desejo: eu quero aproximar do Senhor. Isso é importantíssimo, meus irmãos. Esse chamado à integridade, à justiça e à verdade deve permear a vida de todo aquele que tem aquele desejo ardente de se aproximar do Senhor. É como fala na escola dominical hoje:
O quanto é importante, o Salmo 42 fala os que têm sede, mas sede de quem? Do Deus vivo. Você ser sede de quem pode nos salvar, sede de quem pode preencher o nosso interior, tirar todo vazio, se sentir confortado pelo Espírito do Senhor, você ter um conforto glorioso, se olhar para dentro de você e dizer: Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu amado, Ele é o meu precioso, Ele é a razão completa do meu viver. Você ter aquela segurança gloriosa. Cada verso, cada versículo do Salmo apresenta condições para que possamos experimentar uma comunhão genuína com o Senhor Deus. Cada verso, cada versículo, para nós experimentarmos o que? Uma comunhão genuína. Você ter aquela segurança gloriosa. Onde você está, onde você estiver, o Senhor é com você. Se tomar posse do Cristo vivo e verdadeiro, sempre reconhecer que onde estamos, o Senhor está olhando para nós, que nós somos uma testemunha que Ele vive, e Ele também está conosco, olhando o nosso porte como cristão, como cidadão dos céus. Então, que nós ficamos cada dia na presença do Senhor. Uma pergunta a nós, que nos desafia a esvaziar, aqui diz claro, uma pergunta a nós, que nos desafia a avaliar a qualidade do nosso caráter, nós avaliar o nosso caráter, a qualidade, como nós vivemos como cristão, como cidadão dos céus. Isso é importantíssimo. Habitar no tabernáculo, no santo monte do Senhor Deus, simboliza desfrutar de uma relação íntima com o Criador, simboliza desfrutar uma relação bem próxima, junto ao Senhor, mas para isso é necessário atender os critérios morais elevados. Somos convidados a pensar: estou vivendo de maneira que posso me aproximar do Senhor Deus? Isso aqui é importantíssimo. Sempre nós olharmos para dentro de nós e pararmos e refletirmos: estou vivendo de maneira que eu possa aproximar do Senhor? A coisa mais gostosa desta vida é no momento que você depara com uma situação, que você possa olhar para dentro de você e cumprir a palavra na tua vida, como Hebreus 4,16, cheguemos com confiança ao trono da graça. Você vai com aquela confiança, você olha para dentro de você e diz: eu sei quem veio Cristo, o meu amado pode trabalhar na minha causa, o meu precioso Senhor pode agir na minha situação. Isso é importantíssimo. Então, que nós pensamos claramente e quais atitudes preciso mudar para merecer essa proximidade. O que eu preciso mudar para que o Senhor esteja comigo? Para o Senhor estar mais próximo de mim, o que eu preciso mudar? Sempre nós pararmos e refletirmos: eu não posso perder essa tão grande salvação, eu não posso perder essa comunhão gloriosa com o meu amado, eu não posso entristecer o Espírito do Senhor. Então, que nós vivamos uma vida, cada dia, renunciando todo o mal, toda ação pecaminosa, que nos impede nós chegarmos à presença do Senhor. Por isso o cristão vive uma vida cada dia de vigilância. Nós procuramos vigiar quem? Nós mesmos. Por isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: cuida de ti mesmo, Timóteo, cuida da tua própria vida. Cada cristão, sempre você tem que parar e refletir: do jeito que eu estou servindo o Senhor, eu vou reinar com Ele em glória? Do jeito que eu sirvo o Senhor, eu vou estar com Ele em glória? Que cada um de nós não enganamos quem é nós mesmos. Não precisa ninguém revelar minha vida. Mas precisa uma pessoa revelar? Não precisa. A nossa vida é revelada pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo é uma luz dentro de nós, ele brilha o mais profundo
da nossa alma, mostrando para nós onde está o nosso erro, o que impede nós chegarmos na presença do Senhor. Por isso o cristão deve servir o Senhor com sinceridade e transparência. Reconhecermos que nós somos chamados para estar com o Senhor Jesus em glória. Fomos chamados para reinar com Ele. Fomos chamados para ser dele, que nós lutamos para isso, como Ele diz, 17, 24, Pai, aqueles que me deste, eu quero que eles estejam comigo, para que eles possam contemplar a glória que me deste. Olhamos claramente, meus irmãos, por isso que os louvores precisam ser o melhor. O louvor precisa ser cristocêntrico. Sempre quem merece toda a honra, glória, é o Senhor que vive e reina. Ele sim, a Ele toda a honra e toda a glória. Olhamos para o verso 2, diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Primeiro diz, quem poderá morar no teu santo monte? Uma pergunta. O salmista aqui diz, olha o que ele diz agora: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo e de coração fala a verdade. Meus irmãos, pessoa, aquele que é íntegro, você procura levar certo, reconhecer que nós somos chamados para ser do Senhor, para abandonar o mundo de pecado, para o mundo de pecado não fazer parte do nosso viver. Luta para ter uma vida transformada, como o Senhor Jesus diz ali a Nicodemos, sem o novo nascimento, ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, Hebreus diz, 12, 14, ninguém verá o Senhor. Então aqui diz aquele que é íntegro de conduta e pratica o que é justo e de coração fala a verdade. É tão importante a pessoa falar a verdade. Vamos dar exemplo. A mentira não pode ter lugar na vida do cristão. O cristão tem que reconhecer que a sua vida é do Senhor, a mentira é do adversário. Se você mente, você está tendo parte com o mal. Nós somos chamados para a glória, e muitas vezes as pessoas mentem, eu estou com mais de nada, não está ganhando nada com aquilo, e mente para quê? Só para impedir você chegar na presença do Senhor? Só para impedir a tua própria salvação? Para que mentir? Para quê? Por que não pode ser íntegro? Por que não pode ser sincero? Por que não pode falar a verdade? Quem fica contente com a mentira é o adversário, que nós lutamos como porte, como filho do Todo-Poderoso, reconhecendo a sua glória, reconhecendo o quanto Ele é especial e precioso, de ter nos chamado para a glória do Seu nome, para nós sermos o Seu povo especial. Nós somos um povo especial e precisamos ser zelosos de boas obras. Nós zelamos para quê? Zela para que o Senhor Jesus esteja com vocês, para que o Senhor Jesus faça parte do nosso viver. Por isso eu tenho que zelar. O que eu for, vamos dizer, do que eu for participar, fazer, eu tenho que sempre olhar para dentro de mim e dizer: o Senhor Jesus pode estar aqui? O Senhor Jesus pode estar aqui? Se o Senhor Jesus não pode, não entristece, o Espírito Santo sai, não aceita, seja o que for na vida. Você está ouvindo alguma coisa, participando, você vê que o Senhor não pode estar ali, desliga. Não deis lugar ao mal. Nós queremos compromisso com o que vive e reina. Ele é precioso. Então diz claro aqui, de coração fala a verdade, o caráter que agrada o Senhor Deus. Nos versículos seguintes, o Salmo descreve as características daqueles que podem estar na presença divina. Se fala da integridade, viver com coerência, honestidade, sem contradições entre o que se pensa e o que se faz. Aqui se fala da integridade, viver com honestidade, prática da justiça, tratar os outros com equidade. O que significa isso? Com a mesma oportunidade. Nunca faça acepção. Reconheça que todo ser humano é uma alma especial para a glória do Senhor. Todos nós somos especiais, ninguém é melhor, somos iguais. Reconhecer que
Eu preciso da minha salvação. Os irmãos precisam. Então que nós lutamos junto, amando um ao outro, lutamos para estar com o Senhor em glória. Amém? Que o nosso objetivo é esse. Seja esse, estar com o Senhor em tudo. Que nós lutamos para estar com o Todo-Poderoso, prática da justiça. Então nós podemos ver aqui, respeitando os direitos e a dignidade humana. Respeitar os direitos e a dignidade humana. Por isso que eu peço sempre, nunca não aceita na igreja o quê? Ninguém colocar apelido em ninguém. Somos todos imagens e semelhança do Senhor. Todos são chamados, deve ser tratado com respeito. Nunca age de brincadeira dentro do tempo. Falar com verdade. Expressar de forma sincera aquilo que habita no coração. Falar a verdade. Isso aqui é importantíssimo no viver do cristão. Você falar a verdade. Você está expressando o quê? De forma sincera. Aquilo que habita onde? No teu coração, evitando a falsidade e a duplicidade. Evitar falar com falsidade. Fala sincero. Seja sincero. Ama o pecador. Ama até aqueles que te odeiam, perseguem. Se uma pessoa te odeia, não gosta de você, infelizmente é uma pessoa digna de pena, ele está por conta do mal. E sobre a tua vida está o Espírito da verdade, está o Senhor. Se o Senhor está conosco, nós temos condições de amar aqueles que nos odeiam, perseguem, querem nos matar. Temos condição, porque sobre nós está o Espírito do Senhor. Amém? Usamos para a glória a Deus? Glória a Deus. Glórias ao Senhor Deus, é a razão completa no nosso viver. A nossa vitória, meus irmãos, é ser do Senhor em tudo. Evitar a difamação, manter uma língua que não espalhe maledicência, nem acusações infundadas. Isso é importante. Muitas vezes é melhor nós não falarmos, falar menos do que falar muito e acabar pecando. Por isso muitas vezes que nós controlamos a nossa língua, porque senão você traz o quê? Maldição para a tua vida, só sofrimento. Então muitas vezes ficar quieto é melhor, que nós ficamos cada dia na presença do Senhor o todo, refletindo o nosso interior. Isso aqui é importantíssimo. O Salmo mostra que a verdadeira santidade é reflexo do que está no coração. A verdadeira santidade em nosso viver é reflexo do que está na tua vida, no teu coração. A verdadeira santidade, se lutar para ser sincero aos irmãos, tratar todos com respeito, e do outro lado, você tem aquele zelo. Eu não quero entristecer o meu Senhor. Eu não posso também agir com falta de respeito. Eu preciso cada dia ter um cuidado comigo mesmo, porque sobre o meu viver está o Senhor, sobre a minha vida está o Espírito do Senhor. As pessoas que não conhecem o Senhor olham para o cristão como luz. Você é um reflexo do Senhor Jesus sobre a terra, que Ele diz, nós somos testemunha dEle. Então nós precisamos transmitir segurança para as demais pessoas, que esse Cristo que nós servimos é poderoso, é maravilhoso, Ele é a razão completa do nosso viver, a nossa esperança viva, que nós vivamos com exemplo. Amém? Nós lutamos para ser do Todo-Poderoso. Cada dia não basta frequentar cultos ou ter uma aparência de piedosa. Se a atitude diária não corresponde aos ensinamentos divinos, é uma vergonha, né? Tem crente que muitas vezes você olha assim, nossa, tão santarrão, mas a atitude dele muitas vezes aí fora deixa a desejar. Isso que escandaliza o nome do Senhor. Nós temos que ter um porte de viver com segurança. Onde estivermos, temos que reconhecer, como o Senhor Jesus disse, vocês são luz. Nós precisamos transmitir a glória do Senhor Jesus, esse mundo que está em trevas, sem o Senhor Jesus, que nós sejamos luz para esse mundo. Testemunho para a comunidade, viver de forma íntegra e justa, e também um testemunho para aqueles ao nosso redor, demonstrando que é possível seguir os caminhos do Senhor Deus, mesmo em meio aos desafios cotidianos. Não é porque você está passando uma fase difícil,
Não é porque você está enfrentando um problema de enfermidade, de morte, seja o que for, um desemprego, que você vai abrir a boca e falar o que não deve. O que vier na tua vida, reconheça em primeiro lugar que você precisa ter uma segurança no Senhor. Aconteça o que acontecer, o Senhor está comigo. Passe o que passar, meu precioso está comigo. Como o salmista Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Você passa para a dificuldade que for, passa com o Senhor Jesus, sem abrir a boca e falar o que não deve. Muitas pessoas, por falta de conhecimento, abre a boca e levanta contra o Senhor. Quem somos nós? O barro, levantar contra o Todo-Poderoso? O que você passar, passe ali, diz: Senhor, eu posso enfrentar essa fase, eu posso estar nessa situação, o importante é que o Senhor está comigo, o Senhor vai me dar vitória. Amém? Nós somos chamados para ser vencedor, nós somos chamados para ser abençoado, nós somos chamados para ser luz, nós somos chamados para o Senhor Jesus estar conosco. Amém? Os irmãos, para a glória de Deus? Glórias ao Senhor Deus, que nós vivamos cada dia na presença dessa pessoa preciosa e maravilhosa. Verso 3 diz: não usa sua língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu próximo, não lança calúnia contra o seu próximo. Meus irmãos, sempre falamos, muitas vezes, né? As pessoas inventam tanta coisa, falam tanta coisa sem necessidade. Posso ser sincero com os irmãos? Muitas vezes a pessoa quer fazer calúnia, falar mal, para quê? Vamos olhar para nós mesmos? Para ser sincero com os irmãos, para nós cuidarmos, essa igreja aqui, ó, nós somos um templo vivo do Espírito Santo. Para você cuidar da tua própria igreja, para essa igreja não ser condenada, você tem que vigiar muito. Você vai querer tomar conta da vida dos outros? Vai querer preocupar com a vida de outros? Não, preocupa com você mesmo. É o que o apóstolo Paulo falou: Timóteo, cuida de você mesmo. Nós podemos ensinar, mas o primeiro passo eu tenho que cuidar de mim mesmo. Eu não quero ser condenado, eu não quero que os irmãos sejam condenados, por isso é minha obrigação, é o meu dever ensinar o melhor. Estou aqui mais que a minha obrigação, transmitir na melhor forma para os irmãos, que a palavra nos diz: sem o novo nascimento, ninguém vai ver o Senhor. Muitos até pregam por aí que as pessoas podem viver à vontade, mas não, nós temos a palavra que nos diz, o Senhor Jesus diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O que ele quis dizer? Muda de vida, muda de vida. Eu vim para reinar na vida de vocês, eu vim para estar com vocês. Sem mudança de vida não há salvação, sem vida transformada não há salvação. Por isso o cristão precisa de mudança. Se fala integridade, honestidade no cotidiano, é o verso 3, aí: não usa a língua para difamar. A ênfase na integridade e honestidade é clara. Quem deseja habitar na presença do Senhor Deus deve ter um caráter irrepreensível em todas as esferas da vida. Se fala aqui coerência entre as palavras. Pensa o que fala. Muitas vezes evita conversa. Pensa que às vezes você fala uma coisa, aí depois você entristece o Espírito Santo, aí você vai chegar na presença do Senhor, misericórdia, você já sente reprovado, você sente que falhou, errou, impede a tua oração, você leva um tempão lá pedindo: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, eu falhei, eu fiz o que não devia, Senhor me ajuda, Senhor me perdoa, eu errei, eu falhei. Quantas vezes fazemos isso? Reconhecemos que somos pecadores. Por isso, para nós não sofrermos, se nós calarmos a nossa boca, muitas vezes nós ganhamos. Nós ganhamos porque quando você chega na presença do Senhor, ou depara com uma situação, vocês parecem uma pessoa oprimida aqui, seja na casa de vocês. Hoje eu sempre citei aos irmãos: tem que ser o pastor. Não, tem que ser um salvo. Não preocupe com o título, preocupe com o Senhor. Se você estiver na presença do Senhor, não tem mal que resista à glória do Senhor. Todo cristão foi chamado para a glória.
Se você declarou, sai, em nome do Senhor Jesus, o mal vai sair. O Senhor é poderoso, amém? Que os irmãos tomem posse do Senhor. Isso é dedicação. Só o Senhor dedicou. O Senhor é fiel. Ainda mais pastor, dá mais não. O Senhor é fiel. Se o membro dedica mais, recebe mais. Se eu dedico, eu recebo. Se os irmãos dedicam, recebem. O Senhor é fiel, amém? Não existe acepção. Ainda mais pastor, ainda mais nada, meu título não quer resolver nada. Resolve para nós sermos salvos, uma ovelha. Que o Senhor Jesus diz, o bom pastor deu vida pelas suas ovelhas, ele deu a vida para a nossa salvação, amém? Essa é a nossa vitória, que nós ficamos, por isso o cristão precisa ser ovelha salva, coerência entre as palavras. A integridade exige que nossas palavras e atitude estejam em harmonia, viver palavras e atitude. Não adianta a pessoa falar que é evangélico, depois acontece qualquer coisa com você, você fica nervoso, você explode, faz isso, escandaliza o nome do Senhor. Olha, mas você não é crente? Você é crente desse jeito? Escandaliza o nome do Senhor, não escandaliza? Escandaliza. Por isso nós temos que reconhecer que o nosso viver é do Senhor Jesus. Reconhecer que nós precisamos mudar de vida. Nós somos chamados para estar com Ele em glória. A riqueza que nós vamos ter é inexplicável, que nós ficamos dia após dia na presença do Senhor. E dia após dia, nós dedicamos essa pessoa preciosa. Então, isso significa evitar a hipocrisia, que é incompatível com o relacionamento com o Senhor Deus. O Senhor Deus jamais aceita nós agirmos com hipocrisia. Nós temos que ser sinceros, porque o Senhor que nós servimos é vivo e verdadeiro. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de tudo. A honestidade não se limita ao relacionamento com o Senhor Deus, mas se estende aos nossos vínculos com as demais pessoas. Cristão, sim, sim, não, não. Honestidade. Tudo, onde você estiver, seja aqui, no país ou até fora do país, seja sincero. Não adianta dizer, muitos até dizem, eu sou fiel, irmão, eu sou fiel. Mas você é fiel nos teus negócios também? Ser fiel com o irmão? Ser fiel com os teus vizinhos? Vamos falar assim, as pessoas muitas vezes dizem, eu sou fiel, mas deixa a desejar no comércio, deixa a desejar no negócio, engana as pessoas. Tudo isso o Senhor está olhando. Nós somos chamados para aprender a verdade, para viver a verdade. Nós somos chamados para ser luz. Luz não tem engano. Por isso o cristão precisa ser sincero. É meu, posso, não posso, não faz. Você vai fazer uma coisa que não pode, só para escandalizar o nome do Senhor? Uma vergonha, né? Então que nós façamos tudo para a glória do nome do Senhor. A honestidade não se limita ao relacionamento com o Senhor Deus. Não ser fiel ao Senhor e deixar a desejar no comércio aqui fora, diante das pessoas, diante dos nossos irmãos. Mas a pessoa não é evangélica. Não interessa. A tua honestidade aonde você estiver. Tua palavra precisa ser sim, sim, não, não. Que passa disso de procedência maligna. Então que nós ficamos firmes com nossa segurança no Senhor em tudo. Sendo praticante da integridade, servimos de exemplo e inspiração para outros, demonstrando que a busca por uma vida justa é possível e recompensadora. A busca pela justiça. Então, se nós observamos, meus irmãos, aqui diz a busca por uma vida justa, é possível, e recompensadora. Por que é recompensadora? Você tem um conforto maravilhoso. Você é confortado pelo Espírito do Senhor. Você tem uma segurança maravilhosa que o Senhor Jesus é contigo. Você deita e dorme. Se o adversário tenta te perturbar, qualquer coisa, repreende, Senhor Jesus, eu quero o Senhor aqui. O Senhor estando aqui, está tudo bem. O mal desaparece. Você não preocupa. Você não fica preocupado com o adversário. O adversário está embaixo do meu pé. Está nada. O adversário é espírito, ele está embaixo do pé de crente nenhum. O cristão que está com o Senhor Jesus. Se você faz menção desse nome maravilhoso,
se você faz menção dessa pessoa preciosa, o que acontece? O Senhor Jesus estando conosco, o adversário não suporta a glória que está com você, ele foge de você. Agora tem crente que fica preocupado com o adversário, preocupado com ele para quê? Estou preocupado com o Senhor Jesus, ele estando comigo, eu não preciso preocupar com o mal. Tem crente que fica alimentando o adversário, fala dele mesmo, quanto mais você fala, mais ele fica com você. Esquece dele, luta para estar com o Senhor Jesus, luta. Está com você? O Senhor está com você? Seu abençoado, a tua recompensa é muito grande aos olhos do Senhor, amém? Por isso que é importantíssimo, meus irmãos, nós vivermos uma vida com segurança. Se tem uma pessoa doente, você ora com confiança que o Senhor pode curar. Se tem um oprimido, você ora com confiança, que sabe que o Senhor Jesus liberta os oprimidos. Você tem aquela segurança, o meu Senhor é o libertador, Ele liberta as vidas da garra do mal. Você não tem que temer, você não tem que viver uma vida abalada com medo de tudo. O cristão não tem medo do mal, ele tem medo sim de pecar contra o Senhor, e o Senhor Jesus ficar entristecido conosco, mediante o seu Espírito Santo ficar entristecido conosco, você se sentir longe do Senhor é a coisa mais triste desta vida. A coisa mais triste desta vida, os nossos irmãos aí que conheceram o Senhor, afastaram, quanto sofrimento, quando você se sente longe. Nós cristãos, já acontece conosco, muitas vezes o Senhor nos prova, que você se sente longe, um pouquinho que nós sentimos longe do Senhor, já fica, tem misericórdia de mim, Senhor. O que aconteceu? Eu pequei contra o Senhor? Eu fiz uma coisa que desagradou o Senhor? Eu quero sentir Tua glória, eu quero sentir Tua presença, Senhor, eu não posso ficar assim, o Senhor é tudo para mim, eu não quero sentir Tua presença, eu quero sentir Tua virtude, eu quero sentir um gozo que o Senhor está comigo, e você fica ali, tem misericórdia de mim, o que eu fiz de errado, o que eu pequei? Muitas vezes o Senhor está nos provando, amém? Mas mesmo nesse momento, você glorifica Ele, mesmo você não sentindo a presença, reconheça que Ele é tudo que nós necessitamos, amém? Ele é tudo que nós precisamos, aleluia. O verso 4 diz assim, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Honra, é tão gostoso, né, meus irmãos? Bom seria ser igreja do Senhor, sobre os quatro cantos da terra, ficasse na palavra, né? Hoje tem muitos aí, se predominam o nome da igreja, essa igreja que salva, é a minha igreja que é boa. A igreja boa, meus irmãos, é a igreja que mantém a palavra. Se você ficar firmado na palavra, você anda de cabeça erguida, você não tem que temer o mal, não tem que temer o adversário, e nós amamos nossos irmãos, independente de denominação. Gostoso é você conversar com um cristão que conhece Bíblia, você não vai entrar em polêmica. Servimos um só Senhor, por isso que a igreja viva no Senhor, sobre os quatro cantos da terra, são salvos, que luta pela tua própria salvação. Isso é importantíssimo. Então diz aqui que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que você mantenha a verdade, mesmo que saia prejudicado, a verdade precisa ser dita, amém? Mesmo que venhamos sair prejudicado, o nome do Senhor precisa ser glorificado através do cristão, que nós tenhamos um zelo por Ele. Não podemos aceitar algo contra a palavra, contra o Senhor, que nós ficamos cada dia com a palavra, mesmo que venha nos prejudicar. A prática da justiça e da verdade deve ser constante e manifesta em todas as ações do crente. O cristão deve agir com justiça, significa que defender o bem e lutar contra as injustiças, refletindo o caráter do Senhor Deus em nossas vidas. Isso aqui é importantíssimo. Nós cristãos devemos agir com justiça, significa defender o bem e lutar contra as injustiças, refletindo o caráter do Senhor Deus em nossas vidas. Você nunca, vamos dizer, venha defender o erro, venha levantar contra uma pessoa que está certa. Seja justo, seja sincero, sempre coloque a tua vida na balança. Diante da situação, você olha as causas, o que você pode apoiar, o que você não pode apoiar. Vamos concordar com uma pessoa que tem pecado?
Jamais. Nós amamos a pessoa, mas dizemos claramente para ela, nessa vida, se o Senhor Jesus vir, você não vai ser salvo. Agora, se uma pessoa está fazendo certo, que nós apoiamos, que nós damos o nosso voto de segurança, falar a verdade, tanto consigo mesmo, quanto com os outros, é um ato de coragem e de amor. Você fala a verdade. Fala a verdade para as pessoas. Você está conversando com uma pessoa, vamos dizer, hoje em dia, quantos aí diz, morreu, descansou, vai ter um bom lugar. Meus irmãos, se nós temos oportunidade, nem todo lugar você pode falar, nem todo lugar, que muitas vezes você vai arrumar problema, mas se você está conversando com uma pessoa, e ali a pessoa dá lugar ao Espírito Santo para você esclarecer, se ela fala assim, vai ter um bom lugar, você seja sincero com ela. Sem o Senhor Jesus não tem bom lugar. Sem o Senhor Jesus não há salvação. A salvação está exclusivamente na pessoa gloriosa de nosso Rei, Senhor Jesus. Ele é o Salvador. Por isso nós temos que ficar na palavra. E muitos evangélicos, concordam, vai ter mesmo. Não podemos concordar. Se você depara com evangélicos que concorda, você fala claramente para ele, está errado. Não vai ter salvação. A salvação está exclusivamente se a pessoa não confessar o Senhor. E se não mudar de vida também. Tem muitas pessoas que confessam o Senhor, mas vivem debaixo da maldição do pecado, dominado pelo mal, vai ser salvo? Não vai ser. Luz não tem comunhão com treva. Quem aceita o Senhor precisa renunciar às ações do mal. Então podemos observar, essa prática constrói relações de confiança e cria um ambiente onde a graça divina pode agir. A integridade da conduta torna a presença do Senhor Deus mais palpável, pois quando vivemos segundo a justiça e a verdade, nosso ser se aproxima cada vez mais da vontade divina. Quando você procura ali viver uma vida segundo a justiça e a verdade, nosso ser, nossa vida se aproxima cada vez mais do Senhor. Você tem uma comunhão maravilhosa, você tem uma segurança gloriosa que o Senhor age na tua situação, resolve os teus problemas. Por isso que é importantíssimo cada cristão conhecer de perto o Senhor Jesus. Você precisa ter uma experiência para com Ele, para diante dos problemas da vida, você olhar para dentro de você e dizer para você mesmo, eu sei quem é Cristo, eu conheço o meu Senhor, dele jamais eu posso abrir mão. Que você viva uma vida com integridade, sabendo em quem tem crido, esse Cristo vivo e precioso, que nós amamos, adoramos e aguardamos a sua vinda maravilhosa, para que estejamos com Ele em glória. Colocamos-nos em pé. Senhor Deus, mediante os teus olhos eternos, mediante a tua presença viva e poderosa, eu te louvo, eterno, pela palavra. Te louvo, Rei, pela tua bondade para conosco. Que a tua poderosa mão eterna esteja sobre a igreja. Que o Senhor venha abençoar poderosamente, precioso, todos quanto derem crédito à tua palavra. Que venha ser a salvação para todos. Que eles possam reconhecer, Santo, teu Filho, o Senhor Jesus, como o único e suficiente Salvador. Senhor Deus e Pai, assim abençoa poderosamente, preciosa, a tua igreja viva, sobre os 4 cantos do planeta Terra. Que todos, eterno, quantos derem crédito à tua palavra, venham ser salvos para a glória do teu nome. Assim nos abençoa. Assim fortalece poderosamente o teu povo, eterno. Que os teus eleitos sejam fortalecidos pelo Espírito do Senhor. A tua presença, Rei, é tudo que necessitamos, Senhor Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus, o teu maravilhoso Filho, que assim pedimos e agradecemos. Amém.